Oi, gente! Hoje eu vim trazer este livro, falar sobre as minhas impressões de Pachinko, da Min-Jin Lee, e ele foi editado pela editora Intrínseca. Eu vi a propaganda desse livro na editora e me interessou muito a temática, principalmente por ser de uma escritora coreana. Na verdade, a Min-Jin Lee, ela é coreana de nascença, né? Ela imigrou para os Estados Unidos quando ela tinha 7 anos. E ela viveu muito tempo nos Estados Unidos e tal, casou, depois ela foi para o Japão, e no Japão ela começou a escrever sobre este livro aqui, Pachinko. Pachinko conta a história da Sunja, né, Sunja, que era uma coreana, óbvio, morando na Coreia, e ela vivia com a mãe nessa ilha da Coreia, lá pelos anos de 1940, né, foi bem na época da Segunda Guerra Mundial ali. E a Sunja, ela se apaixona pelo Hansu, né? Não sei se assim pronuncia, gente, esses nomes, né? Pelo Hansu, que é um cara que veio do Japão. Na verdade, ele tinha negócios na Coreia, ela se apaixona por ele. E acaba que ela fica grávida, né? Mas ela descobre que o Hansu era casado e já tinha 3 filhas. E aí começa toda a saga da Sunja, né? Porque aí a Sunja vai e se casa com um dos hóspedes que estavam lá na hospedaria da mãe dela. Então ele também trabalha como pastor numa igreja, então ele estava muito doente e a mãe da Sunja viu que ele estava tão doente assim, começou a ajudar ele, assim, eles cuidaram, né? Então a Sunja se casa com o Isaac, que estava hospedado na hospedaria precária ali da mãe. E aí ela começa toda a história da Sunja. O muito legal desse livro é porque fala assim, a Sunja, ela estava na Coreia e ela se mudou para o Japão, né? Então ela e o Isaac, agora casados, se mudam para o Japão e eles têm uma vida de imigrantes no Japão. Agora pensa bem, né? Logo ali no meio da Segunda Guerra Mundial, essas duas nações eram muito inimigas nesta época e os imigrantes coreanos sofriam muito racismo, muita perseguição, porque eles não tinham direito nem de trabalhar, de ter um trabalho registrado, assim, né? Os japoneses às vezes nem alugavam casas para ele, que é uma coisa que está presente no livro também, e eles tinham que morar tudo meio que num gueto, assim, entendeu? Então os próprios coreanos às vezes meio que se ajudavam um ao outro, mas mesmo assim ainda existia muita corrupção, muita pobreza, assim, sabe? Então a gente vai caminhando aí pela história da Sunja nessa condição de ser uma imigrante coreana num país que é o Japão, né? Num país japonês. A gente acompanha a história dos filhos da Sunja e a escritora, ela é muito assim sensível em escrever essa história. Eu acho que é um grande registro histórico também, né? Porque a escritora, além de ser uma escritora, ela é formada em história também. Então, ela traz muito isso presente. E você vê elementos da vida pessoal dela presentes no livro, porque ela também foi uma imigrante, né? Então, ela traz muito forte, assim, essa questão de qual é o seu lugar, dessas duas nações estarem em guerra. E o que é ser coreano, né? Como ser coreano numa outra nação, como manter a sua raiz em outra nação. A Coreia estava sob o domínio do Japão, eles foram proibidos de falar a sua própria língua, eles não poderiam falar mais o coreano, eles tinham que mudar o seu nome não poderia ser o nome coreano, teria que ser o nome japonês. Agora imagina você no seu país, tendo que falar uma língua estrangeira, diferente, que não é a sua, e a sua cultura sendo completamente aniquilada ali, né? Então, tanto quando eles vão pro Japão, cada hora eles têm um nome, assim, porque eles têm que se adaptar, o nome tem que ser adaptado no Japão, né? Algumas pontas eu acho que ficaram soltas, assim, no livro, o que me incomodou um pouquinho, assim, porque de repente ele se focava muito na história de uma pessoa e às vezes meio que se perdia a história de outras, assim, né, que de repente começa a focar um pouco a história nos filhos da Sunja. Então o livro é dividido em 3 partes, né, a primeira, a segunda e a terceira parte,
E a gente vai vendo aí até 1989, se eu não me engano, é isso. O livro começa em 1910 e vai até 1989. Então a gente tem toda essa trajetória da família da Sunja aí. E assim, um livro muito tocante. Coisas às vezes que aconteciam, eu falava assim, como assim? Isso tá acontecendo assim, né? Não vou dar spoiler, óbvio, mas são coisas muito chocantes. A gente vê muito essa condição da busca da identidade, sabe? Qual é a sua identidade? Como eu mantenho a minha identidade mesmo num outro país, e não só num outro país, mas uma identidade pessoal mesmo. Isso faz parte de quem a gente é, né? Então, assim, é um livro muito legal, um calhamaço. Já vou avisando deixa eu ver quantas páginas, 527 páginas, mas uma escrita muito gostosa de ler. É um livro que flui muito. Eu tive a experiência de ler o livro do Dostoiévski, que também era um super calhamaço, com mais de 500 páginas, e eu vi a diferença, né? É um livro que vai fluindo, e que, assim, parece que a gente vive mesmo essa vida da Sunja. E acho que essa é a grande mensagem do livro do Pachinko, que é você se colocar no lugar do outro, você saber o que uma pessoa imigrante está passando, né? Eu vi uma entrevista da Min Jin Lee, ela falou muito isso, assim, a literatura, ela pode levar a gente a viver essas outras vidas, a entender essas outras vidas, né? A gente pode ser um muçulmano, a gente pode ser um assassino, a gente pode ser uma prostituta, a gente pode ser um imigrante num país, a gente pode ser um palestino, a gente pode ser um judeu, a gente pode ser qualquer coisa, e a gente vive essa história, né? E quando a gente passa por essa história, a gente sempre fica mais empático, o nosso coração sempre fica mais amolecido, a gente entra até numa catarse, né, emocional, assim, com esses personagens, porque a gente vive outra vida. E é tão legal isso da literatura, né? A literatura te permite viver outras vidas que você nunca iria imaginar poder viver, e trazer essa empatia, trazer essa experiência desses personagens é algo que faz a gente se encontrar também, né? Faz a gente entender os nossos próprios sentimentos. E uma coisa que eu acho maravilhoso você fica livre de julgamentos, né? De qualquer coisa, de qualquer nação. Por exemplo, eu estou vivendo com uma escritora coreana no Japão e que teve uma baita racismo ali, né? E até hoje essas duas nações ainda não estão inteiramente em paz. Assim. Tem uma passagem que eu gostaria de dizer, que eu acho muito legal, que foi a Min Jin Lee também, que ela começou a ler numa palestra dela, e eu achei muito, muito interessante, né? Então, assim, eles estão em Yokohama, no Japão, e nós temos o personagem do Moisés e do seu filho, Solomon, né? E eles estão no escritório de imigração para pegar a imigração do Solomon, né? Que o Solomon é filho do Moisés. A subprefeitura de Yokohama era uma enorme caixa cinza em um letreiro ilegível. O primeiro funcionário que viram foi um homem alto, com o rosto estreito e chumaços de cabelo pretos nas laterais. Ele olhou para Etsuko descaradamente, percorrendo com os olhos seus seios, quadris e dedos cheios de joias. Ela estava muito bem vestida em comparação com Mosaço e Solomon, que usavam camisa branca, calça escura e sapatos pretos. Pareciam gentis missionários mormons que costumavam cruzar o povoado de bicicleta quando ela era menina. Seu nome. O funcionário estreitou os olhos para o formulário que Solomon havia preenchido. Solomon. Que tipo de nome é esse? É da Bíblia. Salomão era um rei, filho do rei Davi, um homem de grande sabedoria. Meu tio-avô me deu esse nome. Solomon sorriu para o funcionário como se estivesse compartilhando um segredo com ele. Era um garoto educado, mas como tinha estudado com americanos e outros estrangeiros em uma escola internacional, às vezes dizia coisas que um japonês jamais diria. Solomon, um rei de grande sabedoria, o funcionário sorriu. Os coreanos não têm mais reis. O que você disse? Questionou Etsuko. Na mesma hora, Mosaço a fez recuar. Ela olhou para ele, seu temperamento era muito pior que o dela. Com licença, senhor, disse sem nenhum traço de irritação ou raiva. Estamos com pressa de voltar para casa porque é aniversário do garoto.
Há mais alguma coisa que devemos fazer? Mosaço entrelaçou as mãos nas costas. Muito obrigado pela compreensão. Confuso, Solomon se voltou para Itsuko, que lhe lançou um olhar de advertência. O funcionário apontou para o fundo da sala e mandou que Mosaço e Itsuko se sentassem. Solomon permaneceu parado diante dele. Na sala longa e retangular, que tinha o formato de um vagão de trem, com guichês paralelos junto à parede, havia meia dúzia de pessoas sentadas em bancos lendo jornais ou mangás. Itsuko se perguntou se eram coreanos, de onde estavam. Ela e Mosaço podiam ver Solomon conversando com um atendente, mas não conseguiam ouvir nada. Quando Mosaço voltou com o chá, ela agradeceu. Você devia saber. Você devia ter avisado a ele. Quero dizer, disse a ele que hoje não seria tão fácil, um dia tão fácil? Não queria ser crítica, mas depois que saíram de sua boca as palavras soaram severas e ela se arrependeu. Não, eu não disse nada a ele. Mosaço abriu e fechou os punhos ritmadamente. Eu vim aqui com minha mãe e meu irmão Noah para tirar a primeira permissão de residência. O funcionário nos tratou normalmente. Foi gentil até. Por isso pedi que você viesse. Achei que talvez vir acompanhado de uma mulher ajudasse. Ele expirou pelas narinas. Foi estúpido esperar gentileza. Nossa, que forte isso, gente. Foi estúpido esperar gentileza. É inútil. Aqui é uma coisa muito interessante porque no inglês ela fala it's hopeless. E hopeless é como se você não tivesse mais esperança, né? Então hopeless é muito mais forte do que inútil. No português a gente perde um pouco a força das palavras, né? Hopeless, acabou a esperança. Não tem. É inútil, acabou, não tem esperança, né? Não posso mudar o destino dele, ele é coreano. Preciso obter esses documentos e seguir com todos os passos da lei. Uma vez, em uma repatriação como esta, um funcionário me disse que eu era um visitante em meu país. Você e o Solomon nasceram aqui. A Itsuko fala, né? Sim, meu irmão Noah também nasceu aqui e agora ele está morto. Mosaço cobriu o rosto com as mãos. Itsuko suspirou. Seja como for, o funcionário não estava errado. E isso é algo que o Solomon precisa entender. Nós podemos ser deportados, não temos pátria. A vida é cheia de coisas que ele não vai poder controlar, então ele precisa se adaptar. Meu garoto tem que sobreviver. Aí vai, né? Então essa é a escrita assim da Min Jin Lee. Espero que vocês tenham gostado. Eu achei muito impactante, são coisas assim muito legais nessa cena, né? A tensão de um coreano tentando pegar uma permissão para ficar no país, sendo que ele já nasceu lá, né? Os dois já tinham nascido lá, quer dizer, já faziam parte daquela nação, e ainda assim eram considerados como estrangeiros, não tinham lugar, não tinham pátria, e eles tinham que sobreviver, né? Então tem que se adaptar, tem que sobreviver num ambiente tão hostil a eles, assim, né? E a construção dos climas da Min Jin Lee é muito linda, né? Ela vai construindo esse clima, assim, de tensão e da inocência, né, do Solomon ali, conversando com o atendente. Isso é... Meu Deus, uma criança não tem preconceitos, né? Uma criança não tem racismo, né? E ele tá tão ali feliz, né, de pegar a carteirinha dele, de permissão de ficar ali, e ao mesmo tempo os pais ali, o pai dele, né, a Itsuko não é a mãe dele, é só a namorada do pai. Daí na história vocês vão saber. Mas muito interessante, então fica a minha recomendação, Pachinko, é um livro muito gostoso de ler, da Min Jin Lee, uma autora coreana, que é tão importante a gente conhecer outros autores, né, autores assim que vão enriquecer um pouco a nossa cultura, vão enriquecer o nosso lado sentimental mesmo. Vai enriquecer esse nosso espírito, né, gente? Literatura enriquece o nosso espírito. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo.